Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa das visões de mundo mais, digamos, desafiadoras do esoterismo do século XX, a de Samael Aun Weir. E olha, isso aqui não é só uma análise, é quase uma viagem ao coração de uma rebelião cósmica. Para começar, vamos direto para essa citação bem provocadora da dedicatória do livro. Ela já estabelece o tom, né? Um tom totalmente revolucionário. A mensagem aqui não é para os santos, não. É para os grandes pecadores arrependidos. A ideia é que a divindade pode surgir dos lugares mais inesperados. E é essa a questão central que vai guiar toda a nossa conversa. A obra nos convida a repensar a origem do mal. Será que ele é uma força que sempre existiu? Ou será que é o resultado de uma escolha personificada na história da figura que conhecemos como Beelzebub? Bom, o autor Samael Aun Weor, ele já se apresenta como uma figura bem desafiadora. Ele meio que prevê que vai ser rejeitado pelos grupos espirituais mais tradicionais, sabe? Ele se posiciona como um profeta que ninguém entende, mas que está entregando uma mensagem que é para ser controversa mesmo. E essa mensagem já começa com um julgamento assim implacável. A obra não economiza nas palavras para descrever a condição humana. Então, desde o início, fica muito claro que essa não é uma visão otimista da nossa jornada. É um veredito duro, uma verdadeira condenação cósmica. Ok, para a gente entender a história de Beelzebub e esse julgamento todo da humanidade, primeiro a gente precisa compreender a escolha fundamental que essa visão de mundo apresenta. É como se fosse uma encruzilhada, com dois caminhos totalmente opostos. O primeiro caminho é o da magia branca, ou teurgia. Ele é descrito como uma jornada para dentro, um processo de se unir com a própria essência divina, o real ser, que, segundo a obra, existe dentro de cada pessoa. É o caminho da ascensão espiritual. Já o segundo caminho, o da magia negra ou necromância, direciona a pessoa para outro lado, para servir ao tal guardião do umbral. Esse guardião representa o ego, os instintos mais básicos, o eu animal. Basicamente, é o caminho da sombra. O interessante aqui é a clareza dessa distinção, né? É preto no branco. O foco determina tudo, ou o eu divino ou o eu animal. Mas é um método que vira a chave da transformação. E tudo gira em torno da energia sexual. Se usada com castidade, leva para um caminho. Se usada com a fornicação, leva para o outro. E os resultados são absolutos, anjo ou demônio. Não tem meio termo. E é isso que nos leva direto para a história de Beelzebub. Ele serve como um grande exemplo para ilustrar essa escolha. A jornada dele, do jeito que é contada no livro, é um estudo de caso sobre como alguém trilha o caminho da sombra. A história não começa nas profundezas do inferno, não. Ela começa numa espécie de paraíso, um lugar chamado Arcádia, numa era cósmica conhecida como Época de Saturno. Beelzebub não é apresentado como um ser mau desde sempre. Pelo contrário, ele era um jovem carismático, o rei da festa, sabe? Despreocupado e cheio de potencial. E a descida dele é gradual. Começa com prazeres que parecem inofensivos, tipo jogo, festa, mas vai evoluindo para algo bem mais sombrio. O ponto de virada é a amizade com o Mago Negro, que ganha a confiança dele com segredos e o guia, passo a passo, para o caminho da iniciação tenebrosa. E aqui o autor faz uma acusação direta e, assim, extremamente controversa. Ele alega que o ritual que deu início à carreira de Beelzebub como demônio é idêntico a um ritual de primeiro grau de uma conhecida ordem Rosacruz, ligando essa história mítica a práticas do nosso tempo. Então, o ponto crucial é que, segundo a obra, essa iniciação não é só simbólica, ela tem uma consequência espiritual real e, bom, terrível. Ela submete a pessoa ao seu próprio eu animal, aquele guardião no umbral, e a coloca no caminho para se tornar um demônio. Mas como é que essa transformação acontece? O livro apresenta um mecanismo místico para explicar essa mudança toda. E o segredo, segundo o autor, está na energia da Kundalini. A Kundalini é descrita como uma serpente de fogo, uma energia sexual primordial que todos nós teríamos. E o ponto mais importante é que ela não é boa nem má por si só. É uma força criadora neutra. Tudo depende da direção em que ela é canalizada. E aqui a gente vê os dois resultados possíveis. Com a prática da castidade e da magia sexual, a energia sobe pela coluna, despertando poderes divinos e levando a pessoa a se tornar um anjo. Por outro lado, com a fornicação, essa mesmíssima energia desce,
se cristalizando no que o texto chama de cauda do diabo e consolidando o estado demoníaco. Agora, a história de Beelzebub não é um evento isolado. A obra coloca essa história dentro de um conflito cósmico muito maior. Uma guerra que acontece através de diferentes épocas e planos de consciência e que dá o contexto para a luta que acontece aqui na Terra. A história se desenrola numa cosmologia bem vasta, dividida em épocas. Começa na Saturniana, passa pela solar e lunar, até chegar na nossa, a época terrestre. Cada uma delas marca um estágio diferente na condensação do universo e da consciência. O texto fala de uma batalha no céu, um evento crucial onde as forças da luz, lideradas pelo arcanjo Miguel, teriam confrontado as legiões de magos negros. O objetivo era limpar os planos superiores para permitir que a evolução cósmica continuasse. E a consequência direta dessa batalha foi a expulsão dessas legiões. Elas não foram destruídas, mas sim lançadas para baixo, para a esfera da Terra. E segundo o livro, são essas entidades que agora influenciam o nosso mundo, tentando a humanidade e sendo as responsáveis pelo fracasso da nossa evolução. Isso tudo nos traz de volta para a Terra e para aquele veredito sombrio sobre o nosso destino. A gente começa a conectar a guerra cósmica com a nossa situação atual. O ponto de vista aqui é absoluto. A experiência humana não é um fim em si mesma, mas uma encruzilhada, uma matriz. E a partir dela só existem duas saídas. Ou se acende como um anjo, ou se cristaliza como um demônio. E aqui está o veredito final do autor, entregue sem rodeios. A evolução humana, como um projeto coletivo, falhou. A grande maioria das almas, segundo ele, não vai alcançar a divindade, mas vai seguir o caminho da desintegração no abismo, na chamada segunda morte. E a gente termina com essa reflexão. Independentemente de concordar ou discordar, essa análise toda deixa no ar uma pergunta bem profunda sobre a natureza do otimismo e do pessimismo espiritual. O que se deve pensar de uma doutrina que conclui que a grande experiência humana resultou num fracasso cósmico? Bom, a resposta fica aberta à interpretação.